um grande trabalho no segundo filme de Planeta dos Macacos, Matt Reeves retornou para fechar uma trilogia, trocando ali o tom da mais de aventura, mais de ficção científica, para algo mais perto de um faroeste. E o diretor não poderia acertar mais ao ousar nesse último filme, que com certeza é um marco para a franquia. Fala galera, aqui quem fala é o Adam, sejam bem-vindos ao canal. Aproveita para se inscrever se ainda não for inscrito, deixar o seu like e me seguir nas outras redes sociais, o arroba está aqui na tela. E vamos hoje falar de Planeta dos Macacos, A Guerra, filme dirigido por Matt Reeves. Após sofrer uma perda pessoal em meio aos conflitos entre homens e macacos, César se junta a um pequeno grupo de companheiros e parte em busca de vingança em meio a um confronto que pode determinar o futuro da humanidade. Matt Reeves já tinha conseguido elevar a base dessa trilogia, do primeiro filme dessa trilogia, com o seu Planeta dos Macacos, O Confronto. Aqui, em Planeta dos Macacos, A Guerra, ele não apenas faz a mesma coisa, como volta um pouco o seu conflito para algo muito mais pessoal, mais intimista, de forma bem parecida ali com o primeiro filme, só que dentro de um contexto completamente diferente. O resultado acaba sendo bem grandioso, ainda que muito intimista. E uma coisa que Matt Reeves ele fez muito bem, tanto no segundo quanto nesse filme, é trabalhar sua narrativa de uma maneira muito filosófica. Então tem todo um conceito, tem todo um discurso muito filosófico atrelado aos filmes, né? Se a gente lá tinha toda uma questão de uma guerra surgindo, aqui a gente já tem um cenário muito diferente. E até diferente do que a gente pensou, né? Aquela expectativa de que agora a gente vai ver a guerra. E não é um filme necessariamente sobre essa guerra, ele é um filme que se passa ali no meio de um conflito, e ele traz vários momentos, vários cenários que existem dentro de uma guerra, principalmente quando se fala desse lance das perdas pessoais. O próprio César, ele sai em uma jornada que é muito mais uma jornada de vingança, uma jornada pessoal, do que necessariamente uma jornada grandiosa, um grande conflito. Mas é claro que o Matt Reeves ele não vai deixar esse grande conflito de lado, então ele vai colocando ali cada pecinha no seu lugar, e ele vai construindo uma narrativa que ela é constantemente crescente. Cada vez que passa, a cada nova cena, a gente sente mais tensão, a gente sente mais medo e a gente sente mais o drama desses personagens em um ambiente que apresenta cada vez mais incertezas. E tudo isso é mesclado a uma narrativa muito filosófica que trata basicamente da existência do ódio, né? A gente tem o César, que ele é um personagem muito bem, assim, mais diplomata, que acaba envolvido num conflito que ele não necessariamente buscou, mas que ele também não pode dar as costas. Só que o que faz ele se mover aqui nesse filme, a sua jornada principal, é uma jornada motivada a ódio, porque afinal de contas é uma vingança. E do outro lado, a gente tem todo um discurso estabelecido referente aos humanos, né? Ao papel dos humanos nesse mundo, aos humanos que estão cada vez mais perto da extinção, um cenário de desesperança para a raça. E é claro que essa desesperança ela vai alimentar ali muito esse ódio, sendo que até um certo momento do filme a gente tem alguns questionamentos ali dos personagens justamente por causa desse cenário de desesperança. E é até interessante porque se a gente olha esses filmes novos de uma maneira assim como um todo, a gente percebe, obviamente, o fato dos macacos estarem evoluindo, mas da humanidade, né, da raça humana estar diminuindo ou involuindo, né? No caso a gente tinha ali primeiro os humanos no mundo normal, né, com os macacos sendo os animais e os humanos a raça dominante. No segundo filme a gente já tem uma inversão com os humanos em extinção, pequenos grupos amontoados em pequenas cidades, já ralando para sobreviver, já existem poucos humanos, boa parte da raça humana já foi dizimada, e aqui a gente segue nesse cenário para a raça humana, só que muito com esse lance do ódio, porque já se instaurou um conflito entre os macacos e os humanos. E aí a gente tem um novo passo nessa extinção, que é aquele vírus lá do outro filme que está evoluindo. Agora os humanos eles meio que estão perdendo o seu intelecto e perdendo também a forma, né, a fala ali, o jeito de se comunicar. E isso leva a uns questionamentos que novamente eu cito que são muito filosóficos, porque em dado momento do filme, o personagem Coronel, interpretado pelo Woody Harrelson, ele comenta dessa questão, né, desse vírus que está se abatendo sobre os humanos e que estão fazendo com que a espécie humana esteja evoluindo, né? Estão deixando de ser a espécie dominante não apenas em quantidade, mas também assim no questão de raciocínio. E ele fala que os humanos estão perdendo aquilo que faz deles humanos. E nisso a gente tem ali uma humana que é encontrada ali pelo grupo do César, que está com eles, que é uma humana que já não fala, provavelmente ela já é vítima desse vírus, mas ela é bondosa. Então, o que de fato os humanos estão perdendo? Estão perdendo a intelectualidade, a capacidade de fala,
ou o que eles estão perdendo ali é a capacidade de odiar. Ao colocar esse questionamento no filme, Planeta dos Macacos: A Guerra, ele se torna muito mais filosófico, como eu falei, e muito mais dramático, porque ele não é um filme de um embate grandioso. A gente não vai ver aqui hordas de macacos contra exércitos humanos, não. A gente vai ver um conflito muito mais íntimo, motivado por uma razão muito mais pessoal, ao mesmo tempo que a gente acompanha uma destruição generalizada, motivada pelo ódio. E aí é claro que tudo isso vai se conversando com esse cenário, que é um cenário construído para ser um cenário de desesperança. A fotografia que é fria, as cores que são menos saturadas, todo esse conflito que vai se instaurando em ambientes às vezes fechados, que faz com que a gente sinta um certo ar de claustrofobia. A própria forma como os macacos são tratados aqui, são colocados ali em campos de concentração. Então tudo isso vai movimentando esse lance da desesperança por causa da extinção. E diante dessa desesperança, diante de um cenário de destruição total, o que persiste ali do lado humano é o ódio. Ele vai começando ali a soltar um pouco a mão da ficção científica. Claro que ele nunca solta a mão do gênero, ainda é um filme de ficção científica, mas dentro deste contexto, o Matt Reeves ele constrói uma narrativa muito faroeste ali. Não só pela iconografia, né, a gente tá vendo os macacos em cima de cavalos, mas por essa jornada, esse rastro de ódio mesmo. Essa jornada que ela é pessoal, ela não é mais que uma jornada ali do líder César, e sim mais do ser que ele é, do pai, como ele está lidando com essa vingança que é mais pessoal, com esse conflito que nunca foi tão pessoal quanto agora. E é muito engraçado aí justamente ter todo esse discurso sobre ódio num filme que ele vai ali para emprestar tropos narrativos do faroeste, que é um dos gêneros mais tradicionais de Hollywood, né? Dá pra se dizer que é um dos gêneros mais americanos. Então tem um significado de você trazer e colocar esse filme ali de uma maneira muito americana para falar justamente dessa cultura do ódio, né? O ódio que vai movimentar o César. Também foi o ódio que colocou o Koba contra ele no filme anterior, e que é uma coisa que persegue ele ainda. E é claro, o ódio que os humanos têm pelos macacos ou até uns pelos outros, que também se torna alguns dos conflitos desse filme. E aí toda essa jornada meio de cavaleiro solitário ali do César, apesar de ele não estar completamente sozinho, ela vai trazendo isso, ela vai trazendo esse ar de faroeste para um filme que ele vai pouco a pouco olhando para aquela mitologia clássica, onde ele vai se encaixar. Afinal de contas, apesar de que a franquia com certeza não pararia por aí, essa é a conclusão da trilogia. Então o Reeves ele já tem isso em mente e ele começa a prestar algumas homenagens. Então a gente já tem esse Planeta dos Macacos muito mais fundamentado. Isso é até colocado em diálogos, né? O próprio Coronel ele fala que com a ausência dos humanos, os humanos passando pelo que estão passando, a gente vai ter ali em breve um Planeta dos Macacos. Então ele traz essa questão ali no diálogo, ele traz essa preocupação de fazer com que esse filme ele realmente seja uma ode à grande mitologia da franquia. São algumas referências sutis, né? Não é tão óbvio, não é tão gritante, mas estão ali de uma forma quase como o diretor prestando homenagem, olhando ali para os clássicos e sabendo que a partir dali ele não mexeria mais na franquia, que seria basicamente a conexão direta que a gente teria com o Planeta dos Macacos clássico. É um filme muito caprichado, onde os dramas eles se sobressaem. Aqui a gente é apegado com César por causa dos dois outros filmes, mas aqui a gente tem uns grandes momentos dele, né? Há uma conclusão bem à altura e com certeza é um filmaço. Para Planeta dos Macacos: A Guerra, nota 9. Com certeza o Matt Reeves ele termina e se despede da franquia num ponto alto, né? Numa nota alta. Esse com certeza, pelo menos pra mim, é o melhor dos três filmes. É um filme super digno, é um filme que eu não vi há algum tempo, mas é sempre bom revisitar ele. Tem alguns pontos ali que vão agradando. É claro que ele não é um filme perfeito, acho que justamente por ele assumir esse tom mais dramático, esse tom mais sério, a única coisa que não funciona 100% ali é o humor, que é um humor que está pontuado em alguns momentos ali um pouco desconexos do filme, mas no final não é algo que realmente estrague, né, essa experiência. E como eu falei, com certeza ele é o melhor da trilogia, ele supera até mesmo Planeta dos Macacos, O Confronto, que eu vou deixar o vídeo linkado aqui. E é um filme que ele é uma continuação bem à altura, tal qual Duna Parte 2, filme que eu falei nesse vídeo que eu vou deixar linkado aqui. Então, obrigado por assistirem, valeu, falou e até mais.